alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio, que é publicado no portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Ali os irmãos encontram o nosso texto e os slides, que são o roteiro desta aula. Nós não repetimos a revista. Os irmãos já leram a revista, leram o texto do livro de apoio, assistiram à aula do comentarista na internet e, portanto, não há necessidade de se repetir o texto aqui. Nós trazemos subsídios complementares aos irmãos. E a sequência que nós traçamos é a sequência do nosso texto de apoio, cujo roteiro os irmãos encontram nos slides que vêm junto com o texto de apoio. Além do nosso texto de apoio, o portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos desta mesma lição da faixa etária dos adultos. Nós também publicamos videoaulas, textos de apoio, links de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e também de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, disponibilizamos textos em áudio, comentários em áudio das leituras diárias propostas na revista das lições bíblicas. Os irmãos terão um momento devocional e ainda terão informações complementares a respeito da lição. Se tiverem alguma dúvida durante a semana, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos as perguntas feitas nos comentários das nossas redes sociais. Se alguém responder, não é da nossa responsabilidade. Também, no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo. O irmão é nosso convidado. Se estiver em São Paulo e região, essa reunião se realiza no Templo Antigo, na rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela apenas se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor no dia do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste segundo trimestre de 2023, que estamos encerrando nesta lição, estudamos o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral, que é o consultor teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E hoje estaremos estudando a última lição, a lição de número 13, que tem como título A Amizade de Jesus com uma família de Betânia. A amizade de Jesus. A amizade de Jesus é a amizade de Deus, porque Jesus é Deus, é o Filho de Deus. E a amizade com Deus é o propósito de todo o plano da salvação. Quando o homem caiu no jardim do Éden, ele teve a promessa de Deus de que seria restabelecida a amizade com Deus. Lá em Gênesis 3:15, o chamado proto-evangelho, a primeira proclamação do evangelho, que foi o próprio Deus quem o proclamou. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus prometeu
que nós voltaríamos a ser inimigos do mal, voltaríamos a ser inimigos do pecado e seríamos então amigos de Deus. Amaríamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Este é o sentido da amizade com Deus. O irmão do Senhor, Tiago, ele também fala a respeito desta amizade com Deus. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim o irmão do Senhor: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O propósito de Deus é que nós sejamos amigos dele, que nós o amemos. É por isso que, quando Deus deu os mandamentos a Israel, que ele escolheu para ser o seu povo, a sua propriedade peculiar dentre os povos da terra, os dois grandes mandamentos da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Como bem disse o Senhor Jesus lá em Mateus, capítulo 22, versículo 37. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O maior mandamento é amar a Deus, porque Deus quer estabelecer uma relação de amizade, uma relação de amor. Ele nos ama e quer que nós o amemos. E quem ama a Deus guarda todos os mandamentos, obedece inteiramente ao Senhor. É o que o próprio Jesus disse lá em João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Este é o propósito da salvação. Deus quer ser amado por nós porque nos ama. E quando ele nos ama e nós o amamos, guardando os seus mandamentos, nós estabelecemos uma relação de amizade com Deus, uma relação de amor, uma relação de comunhão com Deus. E quem tem esta relação de comunhão com Deus viverá para sempre, porque Deus levará os que o amam para habitar com ele para sempre na Nova Jerusalém. Então, o objetivo de Deus é que cada um de nós tenha uma relação de amizade com Deus. E, consequentemente, o objetivo de Deus é que as famílias sejam amigas de Deus. Que Deus ame as famílias e as famílias amem a Deus. E isto é possível. É possível e Deus quer. Deus quer. Deus ama as famílias. E Deus quer que as famílias o amem. Então, há o propósito de Deus. É que as famílias, elas amem a Ele. E para amar a Ele, é preciso que guarde os seus mandamentos. E o exemplo bíblico que nós teremos hoje deste amor de Jesus por uma família e o amor de uma família por Jesus é uma família de Betânia. Esta família que morava na aldeia de Betânia.
Betânia era uma aldeia que ficava a mais ou menos 2.700 metros de Jerusalém. Ela ficava do outro lado do Monte das Oliveiras. Ela ficava à beira da estrada que ligava Jerusalém a Jericó. Betânia era a última passagem antes dos peregrinos judeus, galileus, principalmente, chegarem a Jerusalém. Os irmãos sabem que, pela lei, todo homem israelita deveria comparecer a 3 festas em Jerusalém: a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Era uma exigência da lei. Lá no livro do Êxodo, nós vemos esta exigência por parte de Deus. No livro do Êxodo, no capítulo 23, versículo 14, é dito: 3 vezes me celebrareis festa. E no versículo 17, diz: 3 vezes no ano todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. E lá em Deuteronômio 16:16, é dito: 3 vezes no ano todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Ninguém, porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Então, lá em Deuteronômio 16:16, diz que estas 3 vezes eram as 3 grandes festas. As festas dos pães asmos, que começava com a Páscoa, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. E os galileus, que ficavam no norte de Israel, eles não atravessavam Samaria, que ficava no centro. Então veja que a Judéia ficava no sul, Samaria ficava no centro e a Galileia ficava no norte. Os galileus não atravessavam Samaria. Por isso, qual era o trajeto que eles faziam para Jerusalém? Eles atravessavam o Rio Jordão, onde ficava a região da Pérea, e depois, em frente a Jericó, que era justamente quando o povo atravessou o Rio Jordão, sob o comando de Josué, atravessou a seco, porque Deus secou o Rio Jordão, né? Segurou a corrente do Rio Jordão para que o povo passasse. Eles então iam a Jericó, e em Jericó existia uma estrada que levava para Jerusalém. Até Jesus usa esta estrada como o local ali para contar a parábola do bom samaritano. Então, os galileus, eles atravessavam o Rio Jordão, entravam na Pérea, depois voltavam a atravessar o Rio Jordão, isso para não passar por Samaria, pegavam a estrada para Jerusalém em Jericó. E Betânia era a última vila antes de Jerusalém. Muitos até se hospedavam em Betânia quando das festas, porque Jerusalém sempre ficava lotada nas festas. Então, muitos ficavam ali em Betânia. Jesus, quando ia para as festas, e ele sempre cumpriu a lei, e ele sempre ia 3 vezes até às festas, e é por isso que nós sabemos que o ministério de Jesus teve pouco mais de 3 anos, porque vemos que ele participou no seu ministério de 3 Páscoas, então demonstra que o seu ministério teve mais de 3 anos, mas não teve 4 anos, porque ele morre na 3ª Páscoa. Ele então passava sempre por Betânia. E em Betânia havia uma família diferente. Era a família formada por Marta, Maria e Lázaro.
Era uma família que tinha apenas irmãos. Os seus pais haviam falecido. E os 3 irmãos, solteiros, se mantinham solteiros e estavam em família. Era uma família diferente. E aqui nós temos a primeira discussão a ser feita nesta lição. É sobre a configuração familiar. Deus aceita todo e qualquer tipo de família? Todo e qualquer tipo de família pode ter amizade com Deus? Nós temos visto durante todo o trimestre que a família foi instituída por Deus e que as regras da família são determinadas por Deus e constam da sua palavra. A família é uma mordomia, ou seja, é uma administração. Nós devemos ter uma vida familiar conforme as regras de Deus. Não somos nós quem criamos as regras da família. A família é instituída por Deus e ele disse como deve ser a família. E as regras da família, cansamos de falar aqui neste trimestre, está lá em Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, nós temos aqui a regra da família. Qual é o modelo bíblico da família? É a união entre um homem e uma mulher pelo casamento. Casamento monogâmico e perene, perpétuo. Este é o modelo bíblico de família. A declaração de fé das Assembleias de Deus, no seu cremos, no item 16 do nosso cremos, da declaração de fé, está escrito: cremos também que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo como união entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea, respectivamente, em conformidade com o definido pelo sexo de criação geneticamente determinado. Então, nós cremos que o casamento ele é heterossexual entre um homem e uma mulher, conforme o sexo biológico. Não existe ideologia de gênero. Mas no capítulo 24, que é o último capítulo da nossa declaração de fé, que trata precisamente sobre a família, assim diz a nossa declaração de fé: cremos, professamos e ensinamos que a família é uma instituição criada por Deus, imprescindível à existência, formação e realização integral do ser humano, sendo composta de pai, mãe e filhos, quando houver. Pois o Criador, ao formar o homem e a mulher, declarou solenemente: portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2:24. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e fê-los macho e fêmea. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, demonstrando a sua conformação heterossexual. A diferenciação dos sexos visa a complementaridade mútua na união conjugal. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Essa complementaridade mútua é necessária à formação do casal e à procriação. Reconhecemos preservada a família quando, na ausência do pai e da mãe, os filhos permanecerem sob os cuidados de parentes próximos.
rejeitamos o comportamento pecaminoso da homossexualidade, por ser condenada por Deus nas Escrituras, bem como qualquer configuração social que se denomina família, cuja existência é fundamentada em prática, união ou qualquer conduta que atenta contra a monogamia e a heterossexualidade, consoante o modelo estabelecido pelo Criador e ensinado por Deus. Este é o início do capítulo 24 da nossa declaração de fé, que foi muito feliz em resumir o ensino bíblico a respeito da família. Pode haver outras configurações de famílias além da que é normal e natural, que é a de pai, mãe e filhos, quando houver, como diz a nossa declaração de fé? Sim, sim. Pode haver outras formas de família, desde que derivadas deste modelo instituído por Deus, que é a união entre um homem e uma mulher pelo casamento. É o que acontecia na família de Betânia. Um homem e uma mulher se uniram em casamento e tiveram 3 filhos, Marta, Maria e Lázaro. Só que os pais morreram e os irmãos continuaram vivendo em família. Era uma configuração familiar diferenciada, mas que derivou do modelo bíblico. Houve a morte dos pais. Ninguém podia impedir a morte dos pais. Deus é o dono da vida. E os irmãos que ficaram continuam sendo uma família. Porque foi Deus quem ceifou a vida dos pais. A mesma coisa acontece quando um dos pais morre. E nós temos ali o pai ou a mãe que ficou com os filhos que restaram. Esta é a chamada família monoparental, que é prevista até na Constituição do Brasil. Também esta família, que ficou com um dos pais e os filhos, é uma família legítima também, porque é derivada do modelo bíblico, por causa das circunstâncias. O que não é família é toda e qualquer configuração, como diz a nossa declaração de fé, cuja existência é fundamentada em prática, união ou qualquer conduta que atenta contra a monogamia e a heterossexualidade. Portanto, a união de pessoas de mesmo sexo não é família, porque atenta contra a heterossexualidade, que é uma regra determinada por Deus. A união entre um homem e 2 mulheres também não é família, porque atenta contra a monogamia, que é uma regra instituída por Deus. Um homem e uma mulher que se unem, mas não se casam, também não é família. Por quê? Porque atenta contra o princípio do casamento, que é a única forma legítima de formação de uma família. Então, isso também não é família. Então, o que é família? É a união entre um homem e uma mulher pelo casamento, com pai, mãe e filhos. Mas, se as circunstâncias da vida fazem com que falte um dos pais, ou faltem ambos os pais, como no caso da família de Betânia, nós teremos sim famílias legítimas, famílias de acordo com a vontade de Deus. É o que acontecia com a família de Betânia.
Marta, Maria e Lázaro. Jesus, como nós dissemos, sempre passava por Betânia, porque era o caminho que ia para Jerusalém. Era o caminho costumeiro para as peregrinações em Jerusalém. É verdade que Jesus, mostrando que este preconceito contra os samaritanos não tinha razão de ser, ele chegou a ir para Jerusalém em Samaria, por Samaria, né? Mostrando assim que ele não é preconceituoso. É o que vemos lá em Lucas 9:52. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Então, aqui nós vemos que, numa das festas, Jesus foi à festa por Samaria, não aceitando esta atitude preconceituosa dos judeus. Mas, no mais das vezes, Jesus fazia o trilho comum, costumeiro. E é interessante que Jesus, ele é rejeitado pelos samaritanos, né? Então, o preconceito não era só dos judeus, também era dos samaritanos. Mas voltemos aqui ao nosso tema, que é a família de Betânia. Esta família, então, era formada por 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Jesus passava por Betânia. Segundo os cronologistas bíblicos, quando Jesus estava passando para uma das festas, já no 2º ano do seu ministério, já era conhecido, já era famoso, Marta resolve convidar Jesus para ir à sua casa. É o primeiro episódio que nós encontramos de Jesus com a família de Betânia. Está lá no livro de Lucas, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38. O texto diz: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Vejam que Jesus entrou em Betânia, como faziam muitos peregrinos, porque era a última passagem, a última vila antes de Jerusalém. E ele tinha vindo de Jericó. Era um caminho extremamente íngreme, né? Jericó fica à beira do Mar Morto, é o lugar mais baixo do planeta. E Jerusalém ficava no alto. Então, era uma subida de serra, podemos dizer assim. Para lembrar aqui que aqui nós de São Paulo, quando vamos ao litoral, a Santos, descemos a serra, né? É mais ou menos o contrário, né? Eles subiam a serra de Jericó para Jerusalém, porque Jerusalém, como São Paulo, fica num planalto, né? E Jericó fica na maior depressão do planeta. Jesus entra em Betânia e Marta o recebe na sua casa. Veja que não foi Jesus quem quis ir para a casa de Marta. Foi Marta quem convidou Jesus para que ele se hospedasse na sua casa. Marta já tinha ouvido falar de Jesus, certamente. Marta tinha interesse em conhecer a Jesus, em ouvir as palavras de Jesus. Marta cria, muito provavelmente, que Jesus já cria que Jesus era o Cristo, e ela então quis recebê-lo em sua casa. A amizade com Jesus começa quando nós queremos recebê-lo em nossa casa. É assim que começa a amizade de Jesus com uma família. A família querendo recebê-lo em sua casa. A família indo buscá-lo. Marta foi buscar a Jesus. Jesus entrou na aldeia e Marta quis recebê-lo em sua casa.
levou-o para a sua casa. Nós levamos Jesus para a nossa casa? Jesus é querido, é desejado em nossa casa? Somente haverá amizade entre a nossa família e Jesus. Somente teremos comunhão com Jesus em nossa família se Jesus for buscado, se Jesus for desejado, se Jesus for recebido em nossa casa. Marta trouxe Jesus para a sua casa. E Jesus prontamente atendeu ao convite de Marta, porque Jesus quer estar em nossa casa. Deus criou a família para estar presente nela. A primeira família, Deus vinha ao jardim do Éden toda a viração do dia para estar com o primeiro casal. A família foi criada para ser o lugar onde Deus se manifesta, onde Deus está presente. Portanto, qualquer família que for em busca de Jesus, qualquer família que for atrás de Jesus, qualquer família que receber a Jesus, Jesus não irá negar este desejo e, inevitavelmente, comparecerá, entrará na nossa casa. O desejo de Jesus é este. Veja lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Deus quer entrar não só em nós, porque sua casa somos nós, como diz o escritor aos Hebreus, mas também em nossa casa, em nossa família. Lembre-se daquilo que disse o apóstolo Paulo ao carcereiro de Filipos, lá em Atos, capítulo 16, versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O desejo de Jesus é salvar não só a nós, a cada um de nós, mas também a nossa família. Porque a família foi criada por Deus para ser o ambiente da manifestação de Deus e da comunhão de Deus com o ser humano. Marta foi em busca de Jesus. A amizade com Jesus e nossa família começa quando nós buscamos a Jesus, quando vamos ao seu encontro e o convidamos e o recebemos em nossas casas. Jesus prontamente aceitou o convite de Marta. E Marta tinha uma irmã chamada Maria, diz o texto lá em Lucas 8:39, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Veja que interessante. Jesus entrou naquela casa e Marta já se assentou aos seus pés. Marta queria ouvir Jesus. Marta queria estar aos pés de Jesus. Jesus virou o centro das atenções daquela casa. Quando nós recebemos Jesus em nossa casa, ele deve ser o centro das atenções. Ele deve ser o centro. Ele deve ser a nossa referência. Uma família que tem amizade com Jesus, coloca Jesus no centro. Tudo fará em função de Jesus. As suas decisões, as suas atitudes, os seus trabalhos,
a sua maneira de viver, tudo é de acordo com o que Jesus manda, de acordo com o que Jesus quer. E quando é que nós sabemos o que Jesus manda e o que Jesus quer? Pela sua palavra. Porque ele disse lá em João, capítulo 5, versículo 39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se você quer saber o que Jesus pensa, o que Jesus quer, o que Jesus sente, o que agrada a Jesus, o que Jesus repreende, o que Jesus não tolera, leia e medite nas Escrituras. São elas que testificam de Jesus. E quando Jesus se torna o centro, nós ouvimos as suas palavras e ficamos aos seus pés. Ficar aos pés de Jesus tem dois significados. Primeiro, obedecer ao Senhor. Quem está aos pés está na posição de servo. Mas o segundo é aprender do Senhor. Porque naquele tempo, quem ficava aos pés eram os alunos. O mestre ficava sentado numa posição um pouco mais elevada e os principais alunos ficavam aos pés do mestre. Os demais alunos ficavam em pé, mas os principais alunos ficavam aos pés do mestre. É por isso que Paulo diz que aprendeu aos pés de Gamaliel, o grande mestre fariseu dos dias de Paulo. Ficar aos pés de Jesus é aprender de Jesus, é ser discípulo de Jesus e obedecer a Jesus. E aqui nós nos lembramos daquilo que Jesus disse lá em João, capítulo 13, versículo 13. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Jesus é mestre e Senhor. Nós devemos aprender com ele, aprender dele e servi-lo, obedecer-lhe. Isto é estar aos pés de Jesus. E a família tem que estar aos pés de Jesus, aprendendo de Jesus e obedecendo a ele. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, está escrito: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do varão, o varão é a cabeça da mulher. E Deus é a cabeça de Cristo. A família tem que estar sob a direção divina, sob a orientação divina. Esta será, sim, uma família que tem amizade com Jesus. Marta estava aos pés de Jesus. E Maria, sua irmã, veio e também se assentou e ficou aos pés de Jesus. Uma família que é amiga de Jesus, um integrante da família começa a buscar a Deus, a obedecer a Deus e acaba trazendo os outros para também obedecerem a Cristo e aprenderem com Cristo. Mas o texto segue dizendo que Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Marta foi em busca de Jesus, trouxe Jesus para casa,
ficou aos pés de Jesus. Acabou influenciando Maria, que também ficou aos pés de Jesus. Mas, num determinado momento, Marta se distraiu. E nós até entendemos a situação. Ela trouxe Jesus, Jesus começou a falar-lhe, e Maria veio ouvir Jesus também. E, de repente, Marta lembrou que Jesus estava vindo para Jerusalém, que Jesus precisava se alimentar, que Jesus precisava dormir, que Jesus precisava tomar um banho. Ela se lembrou que, tendo convidado Jesus, tinha que tratar bem a Jesus. E por isso ela se levantou e começou a querer tratar desses assuntos, tratar da alimentação, tratar da hospedagem, tratar do banho, enfim, tratar dos assuntos materiais. Afinal de contas, ela havia convidado Jesus para ficar em sua casa, para ser o seu hóspede. Mas ela se distraiu com estas coisas. Ela deixou os pés de Jesus e foi tratar da comida, tratar do banho, tratar da hospedagem. E não estava dando conta. Então ela vem e pede para Jesus para que libere Maria para ajudar. E aí Jesus diz, e respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O grande problema na família é quando nós temos Jesus como centro das atenções, mas depois as distrações dos muitos serviços tomam conta da nossa mente. Nós deixamos Jesus falando. Jesus não ficou falando sozinho, porque Maria o estava ouvindo. Mas Marta deixou de ouvir o que Jesus estava falando para tratar dos muitos serviços. Ela se distraiu com os serviços materiais. E é um problema sério quando uma família recebe Jesus, passa a ter Jesus como seu centro das atenções, mas acaba se distraindo com as coisas desta vida. E isso nos faz lembrar o que Jesus ensinou na parábola do semeador. Na parábola do semeador, Jesus diz que o semeador saiu a semear e semeou a primeira semente à beira do caminho e as aves comeram aquela semente que nem chegou a germinar. Outra semente caiu nos pedregais, cresceu, mas como não tinha raiz, acabou morrendo. Outra semente caiu nos espinheiros, os espinhais, e ela cresceu, ela nasceu, ela cresceu, mas foi sufocada pelos espinhos. E Jesus, ao falar deste terceiro terreno, ao interpretar esta parábola, porque esta parábola foi interpretada pelo próprio Jesus, nós encontramos a sua explicação lá em Mateus, capítulo 13, versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Marta se distraiu com muitos serviços. Os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas podem nos tirar do foco. Nós deixamos de ouvir a Jesus para nos preocupar com as coisas desta vida, com os cuidados deste mundo.
com o sustento da família. Começo a fazer hora extra sem parar. E agora não oro mais, não leio a Bíblia, não vou à igreja. Eu preciso pagar esta conta, esse financiamento. Eu preciso ganhar dinheiro, preciso arrumar outro emprego. A mulher precisa trabalhar também. E ninguém mais ouve Jesus. Ou o que é pior, a família está na igreja, mas assume muitos afazeres materiais na igreja. Precisa fazer lembrancinha da festividade. Precisa comprar o lanche das crianças na festividade das crianças ou para a escola dominical. Precisa fazer a faxina na igreja. Precisa e fica sumindo. Precisa fazer as partituras do coral. Precisa comprar a pasta do coral. Precisa comprar o CD lá no centro da cidade. Precisa correr para lá e para cá. Precisa fazer o transporte do pregador. Precisa pagar as contas no supermercado, e começa a se envolver tanto em assuntos materiais na igreja, que não ora mais, que não cultua mais, que não busca a presença de Deus, está distraída em muitos serviços. E não ouve mais Jesus falar. E fica cansada e afadigada. É isso que Jesus diz. Marta estava se cansando, se fadigando inutilmente, porque uma só coisa é necessária: é ouvir Jesus, aprender de Jesus, obedecer a Jesus. Não podemos mudar a prioridade das coisas. Qual é a prioridade? Jesus diz lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Vivemos dias hoje em que as famílias estão se desgastando pelo sustento material, porque assumem dívidas, assumem compromissos que estão acima da sua capacidade, porque têm uma mentalidade materialista e consumista. Pais e mães trabalham e não educam mais seus filhos. Deixam que os filhos sejam educados pela mídia, pelo sistema educacional perverso, pelas creches, pelas babás. Não há tempo para orar, não há tempo para buscar a Deus, não há tempo para o culto doméstico, não há tempo nem para ir à igreja. Estão distraídos em muitos serviços. Estão escolhendo a pior parte. E tudo isto que estão a fazer lhes será tirado. Mas a boa parte, que é ouvir a Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça, que Maria estava ali ouvindo. Veja que Maria veio depois, mas ela viu o valor que tinha ouvir Jesus. E esta melhor parte, Jesus diz, não lhe será tirada. Este é o primeiro episódio que envolve a família de Betânia. Uma família que recebe a Jesus e torna Jesus como centro de atenções. Jesus começa a ensinar aquela família. Jesus começa a dirigir e orientar aquela família. E é por isso que aquela família se torna amiga de Jesus. A segunda
O segundo episódio a envolver esta família, nós encontramos no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 11. É o maior milagre do ministério de Jesus, a ressurreição de Lázaro. Mas para que houvesse este maior milagre, a família de Betânia passou por uma grande crise. A família que é amiga de Jesus passa por problemas, passa por dificuldades, porque Jesus disse que no mundo tereis aflições. Um falso evangelho tem sido pregado dizendo que quem serve a Jesus não passa por dificuldade. É só vitória em vitória, como se a vitória não exigisse uma luta. É só bênção, é só riqueza, é só prosperidade, é só saúde. Não é o que a Bíblia ensina. Não é a verdade bíblica. A família de Betânia era dirigida e orientada por Jesus. A família de Betânia se tornou amiga de Jesus. Mas a doença e a morte chegaram àquela família. Em João 11:1, o texto é bem elucidativo. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Veja que havia sido criada uma relação de amizade, uma relação de amor entre Jesus e a família de Betânia. No primeiro episódio, só se falou de Marta e de Maria. Mas Lázaro já era amado de Jesus. Lázaro ficou doente, embora fosse amado de Jesus. Então Lázaro não pecou. Lázaro não era um pecador inveterado. Lázaro não era um homem mau. Ele era amado por Jesus. Ele tinha comunhão com Jesus, mas ficou doente. E Lázaro era o chefe da família, porque dos irmãos era o único que era homem. E estávamos numa sociedade patriarcal. E a família de Betânia tinha um trauma com relação à morte, porque era uma família de irmãos que não tinham os pais, porque os pais já haviam morrido. Era uma família que já era discriminada, que já era diferente das demais, que já era mais fragilizada por causa da morte. E agora a morte volta a rondar a família, apesar dela ter sido amiga de Jesus, dela ter se tornado amiga de Jesus. A família amiga de Jesus não está livre das dificuldades deste mundo, porque no mundo tereis aflições. Mas, como era uma família amiga de Jesus, eles tomaram a atitude que toda família amiga de Jesus deve tomar. Diante de uma dificuldade, diante de um problema, devem recorrer a Jesus. Nós temos recorrido a Jesus nas nossas dificuldades, nos nossos problemas. Irmãos, a questão familiar é precisamente a questão que Deus mostra na Bíblia que ele é a solução. Adão nem sabia que estava só, mas Deus já olhou para Adão e disse, aliás, olhou para Adão e disse, não para Adão, mas disse para si mesmo: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Adão nem sabia que estava só, mas Deus já tinha a solução. Deus não muda, Deus é o mesmo.
Quando nós virmos um problema na nossa família, recorramos a Jesus, porque ele já tem a solução. Ele já sabia do problema. Quando a gente descobre o problema, Adão só descobriu o problema quando ele deu nome aos animais. Aí ele viu que todos tinham um par, menos ele. Aí ele percebeu que estava só. Mas Deus já sabia disto antes e já tinha a solução. Quando Adão percebeu que estava só, Deus lhe deu um profundo sono. E quando ele acorda, a solução já estava ali. Era Eva. Deus não muda, irmãos. Quando descobrirmos um problema, vamos até Jesus. E Jesus irá resolvê-lo. Ele já tem a solução. Foi o que fizeram Marta e Maria. Mandaram um mensageiro até Jesus. Naquele tempo, Jesus estava no seu ministério público, estava fisicamente entre nós, estava inclusive na Pérea, muito provavelmente, porque os judeus queriam matá-lo e Jesus então tinha saído da Judéia. Elas moravam em Betânia, pertinho de Jerusalém. Tiveram que mandar alguém para falar com Jesus. Não foi fácil encontrar este mensageiro. Por quê? Porque as autoridades queriam matar Jesus. E ninguém queria se comprometer com Jesus. Imagine alguém que morava ali do lado de Jerusalém, sair, andar quilômetros e quilômetros para se encontrar com Jesus. Quando ele voltasse, as autoridades poderiam pegá-lo. Não foi fácil, mas Marta e Maria tinham que contar para Jesus o que estava acontecendo. Hoje, nós não temos essa dificuldade a princípio, porque podemos dobrar nossos joelhos e clamar ao Senhor. O Senhor está em nós. O Espírito Santo está conosco. Mas as circunstâncias da vida e o tempo que nós estamos vivendo vão trazer e já trazem dificuldades. Por nós falarmos com Jesus, falarmos de Jesus, já somos alvo de ataques, de calúnias. E isto vai piorar, principalmente em nosso país, onde os inimigos do Evangelho estão nos governando. Mas não deixemos de ir ao encontro de Jesus. Não deixemos de procurar a Jesus, de buscar a Jesus, de clamar a Jesus, porque é Ele quem tem a solução para a nossa família. Não é o terapeuta familiar, não é o pastor por si próprio. É Jesus. Está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus manda uma resposta para a família de Betânia. Esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Portanto, nós podemos ver que Jesus respondeu. Mas não foi até a casa de Marta, Maria e Lázaro. O texto diz que ainda ficou 2 dias no lugar em que estava. E quando ele vem a Betânia, e ele já tinha dito aos seus discípulos que Lázaro estava morto, quando ele chega a Betânia, já fazia 4 dias que Lázaro havia morrido. Veja que pelos costumes, pelas crendices que havia em Israel, nós só teríamos possibilidade de uma ressurreição depois, até 3 dias. No 4º dia,
já era considerado fato consumado uma morte. É neste quarto dia que Jesus chega. Quando não há mais esperança, quando não há mais jeito, e certamente Marta e Maria não conseguiam assimilar esses dois fatores. Primeiro, Jesus ter dito que a enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus. E Lázaro morreu. Segundo, a demora de Jesus para chegar. E ter chegado só no quarto dia. Quando Jesus chega à aldeia, alguém já avisa a família: Jesus chegou. E Marta, sempre Marta, corre ao encontro de Jesus. Há um gesto bom, mesmo depois da decepção, mesmo depois de não ter acontecido o que elas queriam, Marta vai ao encontro de Jesus. Nós devemos ir ao encontro de Jesus e buscar a Jesus quando nós pedimos algo, mas também devemos ir ao encontro de Jesus quando este algo não acontece. É o fato, é a circunstância. Sempre ao encontro de Jesus. Marta correu e foi ao encontro de Jesus. Notemos também que o pedido das irmãs não foi para curar Jesus, Lázaro. Eles deram a notícia da enfermidade e confiavam no amor de Jesus para com a família. Mas se submetiam à vontade de Deus. Veja a mensagem que elas mandaram: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Elas queriam, sim, a cura de Lázaro, mas sabiam que Jesus é o Senhor. É Ele quem manda. Nós devemos sempre reconhecer o senhorio de Deus na nossa família. Por isso é Ele quem tem que mandar na nossa família. Nós temos que obedecer a Jesus em nossa família. Se a família é amiga de Jesus, Jesus é o Senhor. Nós temos liberdade para pedir, porque Ele nos ama, mas temos que nos submeter à sua vontade. E quando Jesus disse que a enfermidade não era para a morte, elas se tranquilizaram, mas Lázaro morreu. E agora Marta chega e diz a Jesus: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela reconhece que Jesus poderia ter salvado. Mas ela diz: o Senhor quis que ele morresse. O Senhor disse que a enfermidade não era para a morte, mas eu não estou crendo nisso. O Senhor quis que ele morresse. Veja que Marta, ela não questiona o senhorio de Jesus, mas ela questiona Jesus não estar presente. Porque se Jesus estivesse presente, ele não teria morrido. Jesus se demorou, ele morreu. A enfermidade não era para a morte, mas como Jesus não veio, ele morreu. Porque Jesus quis que ele morresse. Ela não creu na palavra que Jesus disse. Nós temos que crer sempre no que Jesus disse. Mesmo que as circunstâncias sejam completamente contrárias, aparentemente irreversíveis, nós temos que crer em Jesus. Marta não estava crendo em Jesus. Jesus vira para ela e diz: teu irmão há de ressuscitar. Jesus reafirma. Até Jesus explica: a enfermidade não é para a morte, porque eu vou ressuscitá-lo. Mas ela não estava crendo. A fé de Marta era menor que a de Maria. Por quê? Porque ela ouvia menos Jesus. Maria tinha uma fé maior porque ela tinha ouvido mais Jesus. Ela tinha escolhido a melhor parte.
Eis a importância de estarmos sempre com uma vida devocional, meditando nas Escrituras, orando, jejuando, porque a nossa fé se desenvolve, a nossa fé aumenta. Aí Marta não crê no que Jesus disse. Vai à teologia. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Daniel já disse que uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para o desprezo eterno. Aí Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Ela tinha que crer em Jesus, na palavra de Jesus. Jesus estava dizendo que ia ressuscitar Lázaro. Ela não tinha que correr atrás dos dogmas verdadeiros da doutrina. Aí ela diz: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Ela creu que Jesus era o Senhor. Por isso que ela foi buscá-lo lá. Mas ainda era uma fé incipiente. E Jesus manda que Maria venha ao seu encontro. Veja que Marta já correu ao encontro de Jesus, mas Maria esperou que Jesus a chamasse. Isso mostra já a superioridade da fé de Maria, a superioridade da submissão de Maria. Maria, então, vai ao encontro de Jesus. Veja que Marta disse a Maria que Jesus queria que ela fosse, mas não anunciou às pessoas que estavam ali tentando consolar as irmãs enlutadas. Porque nós, a família amiga de Jesus, tem que ter uma intimidade com o Senhor. Um momento de estar a sós com o Senhor. A família é um ambiente de intimidade. Nós devemos ter o nosso momento com Deus e não divulgar tudo para todo mundo. Não. É preciso que a família tenha um momento de intimidade com Deus. Os seus planos não são para ser divulgados para todos. Devem seguir a orientação de Jesus e devem estar ali, sempre a sós com Jesus. Maria foi ao encontro de Jesus. Disse as mesmas palavras de Marta, mas a atitude era diferente. Ela se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela se prostra aos pés de Jesus. Começa a chorar aos pés de Jesus. Ela não entendia por que Jesus havia dito que a enfermidade não era para a morte e Lázaro tinha morrido. Mas ela também, como Marta, se submetia ao senhorio de Jesus. Mas enquanto Marta demonstrava um certo ressentimento, Maria continuava a demonstrar devoção, a demonstrar amor por Jesus. Ela chorava porque não entendia, mas ela sabia que o melhor era o que Jesus queria. E se submetia a Jesus, adorando a Jesus. Veja que Marta disse que Jesus era o Senhor, o Filho de Deus, mas não o adorou. Maria sabia que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e o adorou. A família amiga de Jesus, mesmo não entendendo o que acontece, continua adorando a Deus, servindo a Deus, aceitando o que Deus faz. Mesmo que com tristeza. E externar a sua tristeza diante de Deus é legítimo. Jesus se comoveu com a adoração. Veja, a adoração é que comove a Deus. A adoração é que impulsiona o coração de Deus.
E Jesus chorou com Maria e já quis ir ao sepulcro. E quando mandou abrir o sepulcro, Marta ainda disse: já cheira mal. E Jesus mostra a incipiência da fé de Marta, dizendo: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? E ressuscita Lázaro. E a enfermidade não foi para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus fosse glorificado por aquela enfermidade. Cumpriu-se o que Jesus disse, porque o que Jesus diz sempre é a verdade. Então, creiamos no que Jesus diz. Creiamos no que Jesus fala. E a família amiga de Jesus deve sempre crer no que Jesus disse. E quando não entender o que acontece, continuar crendo no que Jesus diz, porque o que Jesus diz é a verdade, o que Jesus fala acontecerá. E não tenhamos mágoa nem ressentimento de Jesus, mas o adoremos, mesmo na tristeza e na dor. Fiquemos aos pés de Jesus, para que ele possa cumprir o que disse. O terceiro e último episódio bíblico a envolver a família de Betânia é aquele que João menciona antes que tenha acontecido, lá no capítulo 11. É a unção, a refeição que a família de Betânia dá a Jesus 6 dias antes da Páscoa, 6 dias antes da sua morte. Jesus é convidado pelos irmãos Marta, Maria e Lázaro para um banquete, para uma refeição. Num instante extremamente preocupante. As autoridades já tinham decidido matar Jesus. Jesus tinha voltado para a Judéia. Na véspera de ser aclamado coletivamente como Messias, ele chega a Betânia, pois estava chegando para a festa da Páscoa. E a família de Marta, Maria e Lázaro, sabendo que as autoridades eram contrárias a Jesus, sabendo que as autoridades estavam querendo matar Jesus, elas resolvem chamar Jesus para uma refeição, para um jantar, para um banquete, comprometendo-se publicamente com Jesus. A família que é amiga de Jesus não esconde a sua fé. A família que é amiga de Jesus não fica com medo dos vizinhos comunistas que irão denunciá-los. A família que é amiga de Jesus faz festa com Jesus. Não nega a Jesus. A família que é amiga de Jesus quer ter comunhão com ele, porque refeição significa comunhão na Bíblia. Comer e beber é ter comunhão. A ceia do Senhor é uma refeição, o pão e o vinho. E eles queriam mostrar que tinham comunhão com Jesus. A família amiga de Jesus mostra que tem comunhão com Jesus, está em comunhão com Jesus. E não participa da ceia do Senhor só na igreja. Não que ela faça uma ceia em casa, não. Mas ela em casa desfruta da comunhão com Jesus. E aqui estava Marta, como sempre, cuidando dos serviços materiais. O texto diz: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. Veja que não é pecado servir e cuidar dos serviços materiais. Se convidarmos Jesus para uma refeição, alguém tem que fazer a comida e servir. Os serviços materiais são necessários.
O que nós não podemos é nos distrair com eles. Marta estava servindo a Jesus, a Lázaro e aos convidados. Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Lázaro era o anfitrião, chefe da casa. Eles estavam ali fazendo aquele jantar em gratidão à ressurreição de Lázaro. Eram gratos. A família amiga de Jesus é grata a Jesus. Agrada a Jesus pelo que ele faz. Louva a Jesus. Louvar não é só cantar música. Louvar é agradar a Deus pelo que ele faz, é anunciar o que ele faz. Aquela família estava querendo dizer a todos que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo, porque ele havia ressuscitado a Lázaro. Eles estavam demonstrando gratidão e Jesus veio. Jesus aceitou, porque ele é o Mestre, o Senhor, e o Senhor é digno de toda adoração. Havia um ambiente de comunhão. Eles trouxeram outras pessoas para comer e beber com Jesus. A família amiga de Jesus traz pessoas que estão em comunhão com Jesus para juntos adorarem e agradecerem a Deus. É um local de evangelização, é um local de adoração. A família tem que ter a sua intimidade com Deus, mas a família também deve convidar outras pessoas a adorar a Deus com eles, a buscar salvar almas em cultos feitos nas suas casas. Os cultos nos lares são muito importantes. Mas Maria, onde estava ela? Não estava trabalhando com Marta? Também não estava à mesa com Lázaro. De repente aparece Maria, com um unguento precioso, que custava, segundo Judas Iscariotes, 300 denários. É praticamente o salário de um ano de um trabalhador. E ela pega aquele unguento, se lança aos pés de Jesus e unge os pés de Jesus e começa a enxugar com seus próprios cabelos os pés de Jesus, perfumando o corpo de Jesus. Judas Iscariotes se escandaliza. Ele que era ladrão, não é presidente de um certo país, mas é ladrão. Ele ficou espantado. Por que não se vendeu este unguento aos pobres? Se vendeu este unguento e não se deu o dinheiro, 300 denários, aos pobres. Mas Judas Iscariotes, diz o texto, não estava pensando nos pobres, mas porque ele era ladrão e pegava o que havia na bolsa dos pobres. Já naquele tempo, havia os ladrões que roubavam o dinheiro que era destinado aos pobres. É por isso que ladrão gosta muito de programa assistencialista. É por isso que ladrão é socialista. É por isso que ladrão é estatista. Ele quer drenar os recursos que seriam para os pobres, mas ele os rouba e os coloca no bolso. Não é de hoje que tem mensalão, petrolão e essas coisas mais. Que vão continuar, porque eles estão de volta. Mas vamos voltar aqui. Jesus disse: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus mais uma vez anuncia a sua morte e diz que Maria estava preparando o seu corpo para a morte. Maria fez o ato de adoração. Na família amiga de Jesus, nós temos a comunhão e a adoração. É preciso que nós tenhamos comunhão com Deus.
Que Jesus seja o centro das nossas atenções. Que nós sejamos gratos a Deus pelas suas bênçãos. Que anunciemos Jesus aos outros, trazendo-os à nossa casa. E que nós o adoremos. Agora. Porque agora é a hora de adorar. Deus está a procurar aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A hora é agora. Não procuremos só as coisas desta vida para depois adorar para no céu. Porque quem não adora agora, nem no céu entrará. Uma família amiga de Jesus, que nos dá excelentes lições de como a nossa família deve se portar se ela quiser ser amiga de Jesus. Amém.